E aí pessoal, meu nome é Henrique, eu sou monitor da cadeira de estrutura de dados. A gente vai falar agora sobre árvore, né? Esse aqui é o quarto vídeo, onde a gente vai começar a fazer as implementações de árvores sem usar classes, certo? Essa é a primeira vez que a gente vai fazer isso, né? Talvez seja um pouco diferente, seja um pouco complicado no começo, mas seria a forma básica, né? Assim, se você for pensar, caso a cadeira fosse dada em C, vai ser em C++. Então vamos lá. Deixa eu derrubar aqui o fone, desculpa. Vamos começar. Eu mudei um pouquinho a estrutura da pasta. Aqui está a implementação com classe, aqui vai estar a implementação sem a classe, né? Eu vou abrir aqui. Acho que eu nunca comecei fazendo logo os arquivos, não. Eu vou criar logo. Vou criar aqui esse aqui é o comando para criar arquivos em branco, né? Eu aumentei um pouquinho a sensibilidade do fone, então talvez esteja um pouco mais alto que o normal, não sei. main.cpp, vou colocar aqui x3.cpp, né? x3.h. Tá aí, criados os três arquivos. Deixa eu fechar aqui. Os três arquivos são criados, acho que eu vou fechar aqui na empresa não. Se eu deixar isso aqui aberto, não tem problema. Então, só lembrando como é que estava a estrutura dos vídeos, né? Aqui é aquele vídeo introdutório, né? Sobre árvore. Aqui é o vídeo de implementação com classe e sem classe. Ou com classe, né? Esse aqui é a implementação do vídeo sem classe. Então cada vídeo é dividido em dois, onde uma parte é a implementação, é só o arquivo header, né? Escrever o arquivo header, e o outro é escrever a implementação. E a mesma coisa vale para esse vídeo aqui, né? Então a gente está nesse vídeo, seria esse vídeo, né? De implementar o arquivo header, e no próximo vai ser o último de implementar o arquivo de implementação, certo? Então deixa eu tirar aqui. Os conceitos de árvore já foram passados, né, naquele primeiro vídeo, então não vamos repetir, certo? Eu tinha preparado isso aqui, que é só as classes, as funções que nós vamos criar, né? Nós vamos continuar trabalhando com aquele arquivo, aquele node, né? Aquele struct, e vamos criar essas funções para a nossa árvore, certo? E como é que vai funcionar a nossa árvore? Imagine que estes aqui são as folhas da árvore, certo? Então, quando nós formos criar a árvore, nós vamos criar de baixo para cima. Então, este método cria, ele é com base no criar os pais a partir dos filhos. Se você assistiu o vídeo de implementação com classe, né? Se assistiu até o final, você viu que a gente criou o pai para depois criar os filhos, né, com base no pai. O problema aqui é porque não temos como ir descendo. Vocês viram que o problema daquele último vídeo é como a partir do nó, né, você cria o primeiro nó, você vai caminhando pela árvore para criar. Aqui não, você já tem que imaginar que a árvore já está criada, né? Você já tem que pensar como é que essa árvore vai ser. Aí você vai criando todas as folhas. A partir dessas folhas você vai criando os pais até chegar na raiz, né, dessa árvore. Então como é que seria aqui, né? Eu teria que colocar esse nó aqui como o pai desse, né? Seria pai desse e de um nulo, certo? Então eu teria só o filho direito nesse caso. Depois eu criaria um novo nó que é pai desses dois, né? Aí depois eu crio aqui um novo nó que é pai desse, né? E de um nulo. E por último eu crio a raiz, né? Que é pai desses dois aqui. Então vou começando por baixo, eu crio primeiro as folhas, depois eu crio um outro e digo que o filho dele é um nulo e este, né? Você sempre tem que passar referência. A gente vai ter que ter um pouco mais de acesso a algumas informações, talvez. Vamos ver aí quando a gente for implementar.
Então essa vai ser a estrutura que nós vamos usar para criar, né? De baixo para cima. Foi a forma que, se não for dessa forma, você tem que pensar numa forma mais robusta, né? De fazer essa implementação de cima para baixo, certo? Então vou tirar aqui para deixar em branco para quando a gente for fazer algum desenho aqui. Vamos aqui para o VS Code, né? Os arquivos já estão aqui, já foram criados. Vou começar logo aqui com a main, só para fazer algumas coisas. Include IOStream, né? Deixa eu cuidar de fora. IOStream. Essa aqui é a biblioteca base do C++, né? Nós já podemos fazer um include do qx3.h, certo? Intimate. Para que a gente não precise usar o std toda a vida, pode usar esse aqui, using namespace std, né? Aí nós podemos fazer o... tem que colocar o ponto e vírgula, senão não pega o código aqui de baixo. Return 0, certo? Então tá tudo ok aqui na main. Deixa eu deixar logo pronto também. Eu já fiz em todos os vídeos, então vou imaginar como se já estivesse meio que claro, né? Como é que a gente compila? Para compilar, a gente coloca G++ no terminal, né? Que eu estou usando no Linux. G++, mas tipo seria praticamente a mesma coisa no Windows, provavelmente, não sei. G++, aí você coloca o arquivo, todos os arquivos .cpp, que no caso é a main.cpp, e esse qx3.cpp. Não coloca o arquivo header, que o arquivo header é só só define as coisas, né? -o e um nome qualquer, pode ser main, pode ser xe, qualquer nome que você quiser. E eu sempre gosto de colocar logo aqui, que tipo essa parte aqui é só para compilar, né? Essa é a parte para compilar, e a outra é a parte para executar, ./main, né? Que tem que ser o mesmo nome que está aqui, certo? Então aqui é compilar, e aqui é executar, certo? Tá salvo. Então o arquivo main tá ok, né? Agora vai ser o que a gente vai implementar agora. Só sei lá, pode ser que seja a primeira vez que você está vendo isso aqui, só para tentar explicar o que é o arquivo header e o que é o arquivo cpp, né? O arquivo header é basicamente um arquivo de definição, certo? Então nele nós vamos definir todas as funções, é só de nomenclatura, todas as funções, tudo que a gente vai usar, a gente vai definir lá, certo? Então ele é basicamente quando a gente faz isso aqui, int x, a gente faz um int x, a gente está só declarando que existe um x, né? E o arquivo de implementação é onde nós vamos colocar tudo que essa função iria fazer, né? Então, assim, a grosso modo seria quando a gente faz uma atribuição. Então é como se a gente estivesse fazendo a declaração de funções, de tudo que a gente iria usar, né? Só para fins de definição. E o de implementação seria onde a gente meio que agrega uma função, né? Agrega uma implementação a esse nosso código, certo? Eu gosto de usar essa analogia aqui, certo? Então aqui eu vou colocar arquivo de implementação, né? Ação de árvore binária sem o uso de classe, certo? Aqui é arquivo de definição / cabeçalho é isso que nós vamos fazer agora, né? Lembrando que
Lembrando que como é que, tipo, eu vou compilar aqui. Tá aqui, né? Se eu der um ls, eu consigo ver os arquivos que tem main, qx3.cpp, né? O que acontece se eu tentar compilar, né? Eu vou compilar aqui, não vai ter nada na... Eu vou compilar só a main por enquanto, vai. G++, main, do jeito que tá aqui, né? Do jeito que eu tinha feito, x e x igual a 5, certo? Vai rodar o código, né? Int main.cpp, né? -o main. Criou o arquivo aqui, né? Se eu der um ls, dá para ver os arquivos, tá aqui. Pronto. Se eu fosse... Vocês viram que compilou, né? Do jeito que tá aqui, então tá 100% para compilar, né? Mas o que acontece se eu vim aqui e colocar um outro int x? Que o VS Code provavelmente vai dar problema, não deu não, mas vamos lá, tentar compilar de novo. Ó, aqui deu erro, né? Tá dizendo que tem uma redeclaração de x, né? Então, o C++ ele não aceita se você redeclarar uma variável. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que esse arquivo de definição, se ele for rechamado, né, se nós chamarmos eles mais de uma vez, pode dar problema no nosso código. Com esse mesmo erro de redeclaração, né? O outro não, é multi... Não lembrei como é que é o erro, mas aparece lá dizendo que deu erro. Então, como é que nós fazemos isso? A gente faz um define. Geralmente, quando a gente faz o arquivo header, nós definimos o mesmo nome. Podemos colocar o mesmo nome aqui, ou sei lá, para... Geralmente eu coloco assim, que foi mais ou menos a forma que eu aprendi. Fine. Estranho. Fine. Tinha esquecido o negócio. Pronto, tá ok. Tá aqui, né? A gente faz aqui e coloca toda a implementação embaixo. Aí isso aqui é basicamente o que eu tinha dito aqui, né? Essa parte, né? Você colocar assim, escrever tudo aqui, já tá ok. Mas tem aquele problema se ele for chamado de novo, né? Se tiver em algum outro momento, em algum outro arquivo desse, esse mesmo código aqui, né? Include qx3. Não tem erro se eu colocar... Talvez até dê erro se eu colocar dessa forma aqui, porque tem sempre que incluir o arquivo header aqui no de implementação, certo? Então, esses são os primeiros passos, né? Colocar o arquivo header aqui, né? Aqui também, para que a gente possa usar as funções. E começar as primeiras implementações. Eu vou logo colocar aqui o struct node. Pronto, a primeira implementação tá aí, certo? Aí como é que a gente corrige aquele problema de multidefinições, né? A gente tem que colocar aqui um condicional. If endef, se não for definido, certo? Se não for definido, aí você usa esse mesmo nome aqui. Se isso aqui não foi definido, então o que é que ele vai fazer? Se não foi definido, ele vai entrar nesse código aqui, né? Então ele vai definir. Ele vai definir. Aí se, no caso do else, né, ele deixa ok. Então ele vai definir só uma vez e corrige o erro de multidefinições, certo? Então aqui já tá ok para a gente começar a implementar. Então isso aqui é a estrutura, né? Nova. Estrutura nova. E vai basear cada nó, né? Acho que nem precisa disso aqui. Vamos deixar assim. E nós vamos colocar as funções. Então são basicamente essas funções aqui. Eu vou copiar para cá. Aí eu fecho isso aqui. Certo? Fecha lá. Então são essas as funções que nós vamos criar. Lembrando que isso aqui é sem classe, né? Sem o uso de classe. Se você só assistiu a essas minhas videoaulas, né?
Então você não tem nenhuma experiência em trabalhar sem o uso de classe, né? Provavelmente. Então você tem que usar uma estrutura e várias funções que mexam com essa estrutura, certo? Eu vou só trocar os nomes. Isso aqui cria uma árvore vazia, né? Não, cria uma árvore com base nos filhos. Então, lembrando que existe esse struct, né? Então, como a gente está criando uma árvore, a gente tem que retornar. Lembrando que essa criação de árvore é a criação dos nós, viu? Não é a criação dos nós. Não é a criação da árvore em si, é a criação dos nós. Criação de um nó com base nos filhos, né? Então, como é que nós criaríamos um nó? Como é que criaríamos um nó? Uma folha, né? Nós criaríamos a folha, colocaríamos um valor na folha e diria que os filhos dele é nulo, certo? Porque quando nós temos aqui, quando digamos que isso aqui é uma folha, né? Que seria uma folha. Os filhos dele sempre é nulo, certo? A folha, a definição dela é que os filhos sempre são nulos. Os dois filhos são nulos. Então, você só coloca um valor aqui e pronto. Então, quando a gente for criar, eu vou mudar aqui, vai ser... Tinha dois nomes, tinha make, pode ser make ou pode ser create. Vou colocar make node, certo? Eu vou criar um nó. Aí esse nó eu vou criar ele com passando valor, né? Int key, um certo valor. E eu tenho que dizer os dois filhos, né? Que é o int... isso aqui, peraí. Deixa eu quebrei um pouquinho a linha de raciocínio. Eu tava falando do struct, né? Então eu não falei o que tem dentro do struct. Eu vou copiar aqui. A única coisa que a gente vai fazer mais ou menos aqui nessa primeira parte, no arquivo de implementação, vai ser só definir como é que vai funcionar esse nó aqui, né? Desculpa ter cortado a linha de raciocínio aqui, né? Mas como é que vai funcionar esse node, né? Vai ser basicamente igual ao do outro vídeo, né? Que é só fazer um int value, né? Vai receber um valor e um node, um ponteiro para ele mesmo, né? Tipo um ponteiro para outro nó. Tipo, esses aqui são a informação de um nó específico. Imagina que você está trabalhando com esse nó aqui. O ponteiro, essa parte do valor é o que está aqui, esse número. Então nós temos que criar dois ponteiros, imagina que essas setas são ponteiros para que ele aponta para um tipo, né? Todo ponteiro aponta para um tipo, né? Então esse ponteiro vai apontar para o próprio tipo dele, que seria um nó, certo? Então nós fica nesse formato. Node, então vai para o filho da direita, né? Da esquerda, left. E eu vou colocar logo como padrão para ele sempre criar nulo, porque eu não tenho certeza. Provavelmente vai criar nulo, mas vou colocar assim para forçar a ser nulo caso seja diferente por algum motivo, né? Right. Certo. Igual a nulo. Pronto, aqui já está criado o nosso nó. Ele vai funcionar nesse formato, né? Do jeito que está aqui no desenho. Tem um valor e dois ponteiros que apontam para outros nós, né? Que esses nós podem ser nulo ou não. Depende. Então, já está funcionando nesse formato, certo? Certo. Então, com base nisso, nós temos dois ponteiros, né? Dois ponteiros de nós aqui. Então, como é que eu posso passar os filhos aqui? Com base nesses ponteiros. Eu faço node, ponteiro, left, né? Filho da direita. Node, right. Certo? É o filho da direita e o filho da esquerda. E como toda função precisa de um retorno, né? Sendo vazio ou não, o retorno dessa função vai ser um node, um ponteiro para nó. Por que um ponteiro para nó? Porque, se você viu aquela analogia que eu dei, quando nós temos uma árvore, ou então qualquer coisa de programação, o computador não tem... Quando a gente vê algum diagrama de alguma coisa aqui, digamos que tem uma árvore que seja assim, isso aqui tem dois filhos, né? Algo assim. A única informação que o nosso computador, que o nosso
O computador teria esse ponteiro. Digamos que ele tem um ponteiro. A analogia que eu dei é que, tipo, imagina uma casa. Você tem uma casa. Essa casa está tudo escuro dentro. Ter um ponteiro seria ter ver alguma coisa, certo? Então você tem uma lanterna e para onde você está apontando essa lanterna seria esse ponteiro, certo? O que esse ponteiro está apontando. Então se você aponta e não vê nada, quer dizer que o ponteiro está apontando para nulo, certo? E se você aponta, só ver um negócio aqui. Se você aponta e vê alguma coisa, imagine que vê uma porta, né? Você abre essa porta, vai ter alguma coisa lá dentro. No caso seria um conteúdo e a possibilidade de ter outra porta ou mais, né? Imagine nesse formato, que aqui cada bolinha dessa é um bicho desse, né? Então, nesse caso aqui, se eu seguir esse caminho, né? Eu estou apontando para aquela porta, abrir a porta, que é que tem lá dentro? Tem o número 5 e lá dentro tem duas portas, certo? Se eu abrir essa porta, pode não ter nada, né? Certo? Já que eu estou seguindo o caminho do ponteiro, tipo assim, se eu conseguir abrir a porta e tem alguma coisa, eu posso seguir um caminho lá dentro, certo? Talvez seja eu entrar na casa, esse primeiro processo, certo? Essa analogia. Então, eu apontei e vi uma porta e entrei, certo? Quando eu entrei aqui dentro, eu já posso percorrer caminhos dentro dessa casa. Pode ser que eu venha para cá e me depare com duas portas vazias, né? Que não tem nada, não chego em canto nenhum. Ou consiga seguir todo um caminho, certo? Então é mais ou menos assim que funciona uma árvore. Ou funciona o computador. Então nós temos sempre que mexer com esses ponteiros para... Deixa eu só ver se não... Temos sempre que fazer isso para... Me perdi com aquele bugzinho que ele tem sempre que usar os ponteiros para ter acesso a coisas, certo? Espero que tenha deixado claro. Então vai funcionar dessa forma. A gente vai criar nós para que a gente possa trabalhar. Eu vou deixar logo aqui comentado só para que eu possa mostrar um negócio na main. Beleza, vamos ver aqui na main. Agora na main eu já consigo criar um node, né? Porque o node foi criado aqui, já foi definido aqui, então eu já posso criar um node. Se eu tirar aqui, se eu deixar descomentado, vai dar erro aqui, ó. Tá vendo? Deu erro, por quê? Porque não existe mais nada que tenha um nome node para esse código, né? Então, se eu descomentar aqui, agora ele vai ter dizendo, pode existir uma coisa chamada node. Eu vou colocar ponteiro aí. Vocês se lembram que aqui no arquivo de implementação tem essas coisas dentro, né? Então, a partir daqui, deixa eu ver se eu consigo node n. Pode ser assim. Não tem acesso. Então é melhor explicar pelo outro lado. Talvez eu tenha que colocar esse struct aqui dentro, porque eu acho que eu não vou conseguir ter acesso a partir disso aqui. Porque você imagine, assim, na visão do computador aqui não tem nada com relação aqui a esse CPP. Então se eu tentar criar um nó aqui dentro e tentar acessar informações desse nó, eu não vou conseguir. Porque, tipo, para esse código aqui, isso aqui não existe. Mesmo que esteja na mesma pasta, ele não tem visibilidade disso aqui. Se não tivesse isso aqui, um include de alguma forma, ele não tem nenhuma informação sobre aquilo lá, certo? Então fica meio que ele não tem acesso. Então provavelmente eu tenho que colocar isso aqui. Vocês viram que eu criei um nó lá e não podia mexer nele, né? Ou se agora se eu criar node m agora, eu consigo acessar as coisas que tem dentro dele. Cadê? Estou sendo
refutado aí pelo meu próprio código. Ponteiro para não que se chama aí. Eu não sei qual foi o problema. Aqui eu consigo Node, ó. Era isso aqui que eu queria mostrar, na verdade. Que eu tenho acesso às informações que tem dentro do meu nó. Tem um erro. Deixa eu só ver que erro é esse. Vocês estão vendo que tá dando erro aqui, ó? Como se eu não pudesse criar. Ah, já sei, é por causa do ponto e vírgula aqui. Quando tem uma estrutura sempre tem que ter um ponto e vírgula, né? Agora node n. Pronto, n. Agora tá dando erro ainda. Ah, sumiu. VS Code bugando talvez. Estranho que não pode. Ah, deixa. Então aqui, vamos ver se aqui tá ok. Mas que estranho. Aqui tá. Vamos ver se aqui tá. Eu quero mostrar isso aqui, que eu tenho acesso a informações a partir desse ponteiro. Tipo, se não tivesse essas outras informações, que no caso é isso aqui, até aqui, né? Se fosse só assim, eu não conseguiria acessar as coisas que tem aqui dentro. Não posso acessar, tá vendo que eu não posso acessar? Então, com isso dá pra ter meio que essa proteção, né? Imagino como se fosse uma espécie de proteção daquele parte de classe, né? Agora eu tenho acesso. Estou sentindo que estou enrolando demais, né? Então a partir daqui eu tenho acesso a essas informações, eu posso mexer nos valores e tudo mais. Eu só estou estranhando que eu não posso mexer aqui, né? Eu criei esse N e eu não consigo acessar os valores. Mas deixa. Estranho. Mas vamos continuar, né? Tá tudo ok. E esse aqui tá ok? Deixa eu só testar. Node ponteiro N. Estranho que não tá ficando com a cor. Aí eu tô achando que não tá funcionando. Bem, vamos ver depois. Quando for implementar, se der problema a gente ajeita na hora. Mas o que eu quero explicar já tá ok, pronto. A implementação vem depois. Vamos continuar. Desculpa aí toda essa enrolação. Então aqui, esse outro método aqui é make empty, make cria vazio, certo? Criar um nó vazio. Ele também vai retornar um ponteiro, né? Porque todo nó tem que ter uma referência, a referência é sempre um ponteiro, nesse caso, né? Então tá aqui. Tem duas funções, só o arquivo header, né? Esse aqui é o exempt. Tem quase todas essas estruturas de dados que a gente fez. No caso de criar vazio, como eu estou criando sem ter nada, né? É só para basicamente retornar um nulo, provavelmente. Eu não preciso basicamente retornar um ponteiro nulo para isso aqui. Então não preciso passar nenhum parâmetro aqui, certo? E aqui é só para verificar se está vazio ou não, então retorna um booleano, certo? Isso aqui para liberar é basicamente liberar os nós da árvore. E se lembra que no destrutor precisar fazer isso? Até eu não falei, no último vídeo eu tive que mandar o vídeo do jeito que estava, sem edição. Bem que eu não estava editando muito, né, os vídeos. Mas porque deu um erro no final, eu só parei mesmo a gravação e foi até com um erro. Não deu para implementar o destrutor, né, que é essa parte de desalocação. Mas eu acho que
eu deixei como meio que um exercício de casa, né? Mas deixa. Vamos ver aqui. Liberar os nós da árvore. Lembrar que sempre essa função tem que ser chamada, que não é que nem o destrutor, né? Não existe destrutor aqui, a gente está trabalhando só com funções. Então nós temos void, né? Que é só para liberar. Clear. E eu lembrei de uma coisa importante. Como a gente está trabalhando com a árvore, a gente tem que passar aqui um nó de referência, porque tipo, ele não tem mais nenhuma referência, porque tipo, com classe a gente tem referência de si mesmo, né? Ele tem referência aos objetos dela, né? Acho que eu não mostrei para vocês que lá tem um diz, né? Que o diz basicamente seria cada objeto da classe. E nesse caso aqui nós temos que trabalhar com base na raiz, né? Vocês lembram que tinha aquele root? Aí o problema aqui é porque a gente não tem mais aquele ponteiro root, então a gente sempre tem que passar com base em alguma coisa, né? Tem sempre que passar um parâmetro aqui, que é no caso a nossa raiz, porque a gente vai estar trabalhando com base nisso. Então verificar, para limpar, a gente limpa uma árvore, né? Essa raiz é como se fosse a árvore para a gente. Se vocês assistiram os dois vídeos, vocês vão perceber na hora que a gente for implementar que sempre vai precisar disso, e mostra essa diferença da implementar duas coisas, uma com classe e sem classe, vai mostrar a diferença do uso, né? E de forma de se trabalhar com isso, né? Outra coisa, deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar indentado. Engraçado que eu fiz tudinho e o outro não foi, né? Aí, passou. Pode. Então, deixa assim. Vou colocar tudinho, né? Pronto, tá tudo ok. Vamos fazer a próxima função, que vai ser o pertence, né? Vou colocar pertence, que era o inglês, a forma no inglês, né? Que eu tinha achado. Parece que no VS Code não é um tab normal, parece que é só espaço que ele coloca. Então esse pertence, eu tenho que verificar se pertence, né? Esse aqui era só o nome que eu tinha deixado. Verificar se um valor pertence à árvore. Essa forma de escrever tá meio estranha, né? Porque tipo, verificar se um valor pertence à árvore parece uma coisa estranha, pelo menos pra mim. É tipo verificar se tem um certo int key. Quero verificar se um dos valores de algum nó da minha árvore tem um certo valor. Então eu tenho que passar aqui o root, sempre tem que passar o root. Então fica mais ou menos assim. Ele vai verificar se existe algum nó que tenha o valor que eu passei como um parâmetro, né? E retorna, pode ser um bool, né? Pode pertencer ou não, né? Estranho, né? Pronto, tá. Corrigindo. A próxima é verificar quantos nós tem na árvore, né? Então vai retornar um int. Eu vou colocar aqui td, né? Porque quantity em inglês é quantity. Mas não tem um d, né? Vou colocar assim, número de nós. Node. Vou colocar normal, aqui td node. Essa é a quantidade de nós. Então você passa o node root, né? Sempre tem que passar com o parâmetro sendo a raiz. Talvez isso fique mais claro quando a gente estiver implementando. Então vamos deixar, se não ficou claro agora, quando for implementar talvez fique, né? E um void que é só para printar, vou chamar de print tree, né? Porque agora tem, como pode ter outras funções com o nome print, então pode ter problema, né?
colocar print tree para ficar mais específico, que ele dentro de uma classe, se colocar só print não tem muita importância, né? Talvez poderia colocar na frente de todos eles tree, né? Ou alguma coisa parecida, mas deixa. Vamos deixar assim, né? Node root. Ah, lembrei. Acho que eu tava ficando doido. Acho que não vai precisar disso aqui não. Deixar assim porque a gente vai implementar aqui. Eu tava pensando como se fosse implementar aqui, mas não vai. Vamos deixar desse jeito aqui. Struct node. Certo? Desculpa aí por todas essas confusões até agora, né? Bem, eu acho que já tá ok, né? Já tem a função print, já tem a função quantidade, já tem a função pertence, já tem clear, verificar se está vazio, né? Make empty, make node, né? Eu acho que tá tudo ok. Esses aqui não precisam do root porque eu tô criando um nó, mas não é com base na raiz, né? É com base nos filhos, né? Talvez um criar nó, quando vocês forem ver as outras árvores mais para frente, né, mais elaboradas, adicionar elementos nela tipo assim, a forma de adicionar elementos na árvore, as árvores mais para frente, ela tem uma forma fixa de adicionar, então nós podemos colocar no criar já a forma de adicionar, porque ela já tem todo um mecanismo interno de organização dessas adições. Nesse caso específico, nós estamos só meio que tentando só trabalhar com o conceito de árvore inicial, porque as outras árvores vão ser bem mais complexas, certo? Então vamos deixar desse jeito aqui, porque mais para frente vocês vão ver como é que funcionam as outras árvores na outra cadeira, né, que é EDA, estrutura de dados avançada. Então aqui está tudo ok, o arquivo header está funcionando direitinho. Então está aqui a main, né? E aqui está o arquivo de implementação. A partir daqui nós vamos implementar essas funções. Acho que eu vou logo colocar algumas lá, tipo essa daqui. Só para mostrar uma forma de funções. Vou colocar aqui. Lembrando que tem que colocar todos os comentários acima, né? Já que isso ruim é... aí é foda, né? Desculpa. Acho que eu vou ter que adicionar. O problema que eu tô vendo aqui é isso aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. É porque eu não consigo... Não fica legal um negócio. Porque tipo, aqui ó, se eu colocar make, eu já tenho alguns. Ixi, aqui já tem vários que é do sistema mesmo, né? Mas aqui ó, make node e make empty, esses dois aqui são do... que ele diz, ó, da qx.h, né? Sem uso de classe. Isso aqui aparece a informação de cima, não é? Deixa eu ver se sai agora. Aparece o comentário de cima, make. Aqui. Não aparece comentário de lado. Eu deveria ter colocado todos os comentários em cima. Estou só estendendo o vídeo aqui com coisas que não são relevantes, né? É interessante colocar os comentários em cima porque ele aparece lá quando você está trabalhando com o VS Code. Como o VS Code agora está ficando muito famoso, né? Muita gente está usando. É bom deixar, porque essas ideias inteligentes, alguns fazem isso, né? Trabalham direitinho com essas coisas. Então fica interessante deixar padronizado para as pessoas saberem. Colocar um comentário melhor, né? Retorna a quantidade de nós que a árvore tem. E eu não falei qual o problema que eu tô querendo abordar e eu tô só imprimindo os nós da árvore.
Libera, retorna-se a árvore está vazia. Isso aqui cria ponteiro vazio, basicamente. Cria um novo com base no C, tá tudo ok. O problema que eu vi é que, tipo, quando a gente tá trabalhando com classe, nós podíamos ver todas as funções com base no objeto, né? Vocês lembram? Tipo, é como se eu pegasse aqui, digamos que eu queria que tivesse uma classe node, né? Node ponto, eu conseguia todas as funções associadas àquele node. Mas aqui não, tipo, eu coloco make, eu só tenho acesso, tem várias coisas aqui no make que são de outras bibliotecas, né? Aí complica um pouco a nossa vida. Então, talvez para facilitar, nós poderíamos colocar na frente de todas as funções alguma coisa. Tipo, vou colocar aqui tree, eu coloco isso aqui. Então está dizendo que todas essas funções é com relação à árvore, né? Então acho que pode deixar assim, eu acho que assim fica razoável. Deixa bem razoável pra gente. E então do jeito que está aqui é só copiar e implementar no arquivo de implementação. Eu vou implementar isso aqui, né? Para a próxima aula. Só para deixar lá. Aqui. Então tá tudo ok esse vídeo. Acho que ficou meio grande, né? 40 minutos só para fazer a implementação do arquivo header, né? Complicado, mas aqui a gente já tem as funções, né? Aqui tá as funções que a gente vai trabalhar. Certo? Então vamos deixar a implementação para a próxima aula. Obrigado por quem assistiu. Desculpe por ter enrolado um pouco, né? Em alguns momentos, mas é a vida, né? Obrigado por quem assistiu. Se você puder curtir, né? Até a próxima aula.